Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence, o melhor da vida ao seu lado. Olá, muito bom dia, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque aqui pela tela da TV Sim SBT. Obrigado pela sua audiência conosco nessa manhã que já chega com um convite muito importante. Participe, esteja no evento que começa daqui a pouco em Vitória, Expo Vinhos Vitória. Esse evento que chega à 15ª edição já te convida a estar presente para trazer, inclusive, conhecimento ou encontrar conhecimento, é uma troca muito importante. Conhecer rótulos, desvendar, inclusive, sabores e aromas, tudo isso, então, já faz parte da nossa conversa desde agora com o nosso convidado, presente aqui no nosso Em Destaque hoje, Vanderlei Martins, que é um dos organizadores da Expo Vinhos Vitória, conversa conosco. Inclusive, fique atento no programa para ter o endereço completo para você saber programação e como acessar a feira a partir de hoje. Então, Vanderlei, muito bom dia, obrigado pela presença, viu? Bom dia. É sempre um prazer voltar aqui e falar mais um ano sobre a Vitória Expo Vinhos. Estamos debutando hoje com a 15ª edição, com muita alegria. Estamos muito felizes de hoje poder falar que somos o evento de vinhos mais antigo do Brasil, parando apenas nos 2 anos de pandemia, mas firmes e fortes. Que excelente. Então é um valor capixaba ter essa feira em atividade da mais antiga do Brasil já e que então compõe uma tradição para essa área tão relevante, inclusive econômica, né? Que falar de vinho é falar inclusive de um produto consumido mundialmente e com detalhes, né, conversados mundialmente. Imagina provar então aqui em Vitória, no Espírito Santo, melhor ainda. Vanderlei, então, 15 edições. Acho que a gente pode, antes de falar de formato, de presença na feira, é falar dessa história. O que você, hoje, prestes a começar mais uma edição, essa então tão importante, tem de memória, de sentimento em relação a isso? Um sentimento de alegria, dever cumprido durante os 14 anos e agora indo para o 15º, com agradecimentos especiais. A gente tem que falar de muita gente que nos conduziu até hoje aqui, não só a Federação do Comércio, os nossos queridos patrocinadores, também os nossos expositores, por sem eles não existiria a feira, né? Que acreditaram no projeto desde o começo. A outra alegria que a gente tem é de ver que se tornou um calendário do Estado e um evento que sempre primou por ter seu charme, primou por ter sua qualidade e não abrir mão disso, mesmo com as adversidades que passamos durante esses anos todos, mas o evento continua bem interessante, é um encontro de muita gente, não só do trade, do negócio, mas também um evento que tem um encontro entre os profissionais da área, que todo ano esperam ansiosos para ir no evento. Exatamente. Ansiosos para estar no evento, ansiosos para encontrar o público, amigos que encontram amigos, amigos que convivem, mas querem estar lá juntos, né, para provar rótulos, inclusive presentes, então, na Expo Vinhos, tudo isso que compõe esse cenário tão diferenciado e que talvez, Vanderlei, né, mantenha essa força de ser, então, perene, né, continuado. Né? Dá para entender nesse modo também que, além do negócio, tem essa relação de sentimento? Sim, há muito essa relação, por alguns motivos. Um deles, a gente sempre quis fazer uma feira onde as pessoas pudessem participar, que fosse uma feira bem democrática. O formato dela ajuda muito isso, até porque você vai ter uma oferta de muita coisa para provar, e você, dentro da sua capacidade, não, mas eu te digo muito mais de criar conhecimento, você vai conseguir provar muita coisa, assimilar muito conhecimento e estar lá com profissionais do ramo, principalmente os expositores, para te orientar, para falar sobre o produto
e falar de novas tendências de mercado também. Para as pessoas que ainda não conheceram, não puderam estar, mas querem hoje, então, aí participar da Expo Vinhos. Como é que ela funciona? Bom, a Vitória Expo Vinho, ela tem, esse ano, a edição deve ter por volta de 61, 62 estandes. E você chegando na feira, assim que você faz o cadastro e tal, você recebe uma taça. Nós temos também, dentro do próprio evento, um circuito de palestras. Nós vamos ter no primeiro dia a Estela Salton, que é da família Salton, diretora de marketing do grupo, e vai falar sobre os projetos da Salton, que hoje é uma das maiores e principais vinícolas do Brasil. Nós vamos ter, e vai falar de todo esse projeto, de tendências, de novos produtos, vai degustar alguns desses produtos dentro dessa palestra. E no outro dia nós temos o grande David Baverstock, que é não só um dos maiores enólogos de Portugal, como também uma pessoa que tem um conhecimento profundo. Ele é australiano de nascença, mas atua em Portugal há mais de 30 anos. E agora ele está trabalhando no grupo Winestone, que é um grande grupo vinícola português, que está presente em pelo menos 6 ou 7 terroirs de Portugal, com produtos que vão desde a divisa de Portugal com a Espanha até o Alentejo. E vai provar alguns desses vinhos, dando uma explicação técnica bem dirigida para quem for assistir. Vale muito a pena. Que bom. E é isso legal também, né, de uma feira assim, de um evento assim, que é formar também para quem vai trabalhar na conhecimento, área, né? Levar esse conhecimento para as pessoas. Né? Nós temos durante o dia da quinta-feira, no dia 3, nós temos um curso para o pessoal que trabalha com vinho, que está começando, e é uma inscrição gratuita para isso, que vai funcionar das 8 ao meio-dia e depois das 14 às 17. Tem vagas limitadas, eu acredito que já deve estar até, se não está esgotado, está se esgotando, mas é muito bacana, é muito interessante. Quem dá esse treinamento, esse curso, é o professor Franklin Bittencourt, que é professor do curso de sommelier, e é muito didático. Para quem está começando, vale muito a pena frequentar. E eu vou te falar, até agora, com 15 anos de evento, já passou pela nossa mão aproximadamente aí mais de 5, 6 mil pessoas fazendo esse treinamento. Uma coisa também importante é que depois que você entra no evento, além disso tudo que a gente já comentou, você tem lá uma diversidade de estandes com vinhos das mais diversas regiões do mundo, os principais fornecedores do Brasil, tanto nacionais como de países como Chile, Argentina, Portugal, Espanha, França e por aí vai. Muita gente. E muita gente que vem também ao Espírito Santo, porque acredita no potencial do Estado e já faz esse evento há muitos anos e sabe o quanto o capixaba é positivo nisso, é um dos consumidores mais ávidos do Brasil, bebe bem, per capitamente é um dos melhores bebedores do Brasil e assim por diante. Bebe bem e também com acesso a um mercado muito maduro dos vinhos, é por isso também, né? Ou seja, a presença então das melhores marcas, né, dos diferentes tipos de uvas trabalhadas, né, aqui para a disposição do consumidor capixaba. Porque então isso também, gente, acredito eu, Vanderlei, foi trabalhado ao longo desse tempo de feira, né? Muito, assim, muito. Formar muito, o mercado muito, consumidor também é um ponto importante. Muito. O mercado muda. Então, só dando um exemplo, a gente na década de 90 até o meados dos anos 2015, 2017, por aí, a gente tinha um estilo de vinho que eram vinhos mais potentes, muita madeira, tal. Esse conceito era a tendência daquela época. Você via até produtores tradicionais partindo para isso. Hoje, o consumidor quer vinhos mais finos, ele quer vinhos mais leves,
e quer vinhos mais palatáveis mesmo quando jovens. Então nem todo mundo está com paciência de vinhos de guarda. Lógico que existe um mercado para isso ainda, as grandes marcas sempre vão existir, vão trabalhar muito bem nesse nicho. Mas hoje as pessoas, principalmente com a entrada cada vez maior das mulheres no negócio, elas querem vinhos mais leves, querem vinhos mais elegantes. E cada dia vendendo mais espumantes, mais brancos, mais rosés e assim por diante. Exatamente. E a gente tem que seguir essa tendência. E com toda a sua experiência, até dividindo isso com a nossa audiência, acho que você que está nos acompanhando pode até ver exemplos próximos ou ser o próprio exemplo, por exemplo. Nesse sentido de que, quando a gente fala de mercado consumidor, né, o mundo do vinho, assim chamado por muito tempo, né, não é só masculino mais, né, feminino, porque também criou-se aí uma questão das mulheres aderirem à bebida, igual você falou, né, também mais palatável. Exatamente. Porque também para o paladar de homem e mulher tem, né, situações diferentes. diferentes, né? Tem situações que é muito engraçada, não te cortando, mas Sim, aqui falando é o seu uma espaço. coisa muito interessante. No restaurante, a mulher tem o processo decisor da garrafa que você vai beber com ela. E vou ser honesto, quando você muda isso, ela não passa da primeira taça, te demonstra que não gosta e você não vai passar da primeira garrafa. Tá vendo? Isso é já comprovado pela própria experiência do Vanderlei. Não só minha, quem diz isso é o próprio mercado. Então, Melhor por isso ainda. que cada vez mais você vê confrarias de mulheres, você vê as mulheres tendo esse processo decisório cada vez maior, e elas ditando tendência, o que eu acho muito bom, porque o Brasil hoje é um grande produtor, por exemplo, de espumantes, e até então ficava muito restrito ao final do ano, a Páscoa, Natal e tal. Hoje não, já se vende o ano todo, já tem mercado o ano inteiro, está muito presente hoje nas festas, nas recepções, nos happy hour. Então, que bom, a diversidade é sempre boa. Exatamente. E passando aqui pelo Em Destaque, melhor ainda. A gente só vai para o nosso intervalo, a gente ainda vai dizer que a Expo Vinhos Vitória tem seu top 5, a gente vai entender por que isso acontece. Isso. Vamos, claro, saber ainda outras repercussões sobre uma feira como essa acontecer no Espírito Santo e, claro, querendo que você esteja presente nela para desfrutar de tudo isso que a gente está te apresentando nessa manhã, daqui a pouco, então às 6 da tarde que ela começa. A gente volta então já já. De volta com o nosso programa Em Destaque aqui na sua manhã da TV Sim SBT, nossa conversa não para. Vamos retomar o nosso assunto, vinhos, em especial pela realização da Expo Vinhos Vitória, que começa hoje e continua amanhã na capital do Espírito Santo, na realização que acontece no Clube Álvares Cabral. Fique atento, inclusive, com aí os links para você ter acesso direto à programação, obviamente, mas também como acessar diretamente aí os destaques da feira. E o nosso convidado já está nos explicando bem sobre toda essa realização, a influência do mundo do vinho na nossa, né, vivência capixaba, e ele continua ainda mais aqui detalhando para a gente. Vanderlei Martins, que é um dos organizadores da Expo Vinho Vitória, chegando na sua 15ª edição, que é, como a gente falou, né, um destaque no mercado nacional. Essa realização da Expo Vinho no Espírito Santo já é uma tradição, inclusive, do calendário de eventos, né, Vanderlei? E é por isso que a gente falou de formação de público, como que, né, a questão da presença das marcas expositoras também é muito relevante para que o acesso ao capixaba, que bebe bem, palavras do Vanderlei, continue bebendo melhor ainda, né? Sim. Sem dúvida. É muito importante. Sem dúvida. Conforme a gente falou anteriormente, é por aí mesmo. Eu acho que o capixaba, além de beber bem, ele também está bem diverso. Isso ajuda muito. A gente tem um clima tropical, mas ao mesmo tempo a gente está a 30 minutos da montanha, então nós temos vinho para tudo. Então, estou numa região de montanha com um prato mais denso, vamos ter um vinho à altura. Estou aqui na beira da praia, num domingo com a família, por que não uma garrafa de espumante, uma garrafa de vinho verde e assim por diante. Então, a feira também retrata tudo isso.
você estava falando do Top 5. Exato, queremos Por que saber ele o que foi é isso. criado? Uhum. O Top 5 foi criado porque era o seguinte, os expositores sempre tiveram uma preocupação muito legal de trazer vinhos interessantes. Mas o que a gente fez para o Top 5 ser atrativo, não só a eles, como ao próprio visitante, é que é o seguinte, são elegidos os 5 melhores vinhos por categoria, que são distribuídos em 6 categorias, sendo tintos, do velho e do novo mundo, brancos da mesma forma, espumantes e vinhos de sobremesa. Todos esses vinhos, eles estão também à disposição lá na feira para a pessoa provar. E o que é legal, eles ganham um selo do Top 5, ganham lá uma placa, e isso eles têm a liberdade de usar no vinho que ganhou durante o ano todo. Então muitos deles, muitos não, todos usam isso com muito orgulho, é fato, tem histórias para contar, nesse sentido muito legal. Alguns levam, inclusive, isso para o exterior, o que deixa o evento com um sinônimo de qualidade. Exato. E não só para os produtores nacionais, mas para os internacionais também. Eu vou lembrar você que muitos dos que vêm aqui são produtores pequenos. Esses pequenos produtores, quando ganham uma medalha, quando ganham uma menção ou um prêmio como esse, é um grande atrativo para ele vender o vinho fora do país, na Europa, que seja, na Ásia, na América e assim por diante. E para quem frequenta a feira, é a grande oportunidade, às vezes, de provar vinhos bem interessantes que até então você não conhecia e vai conhecer lá a partir do Top 5. Excelente. Um dos grandes pontos, eu acredito, de um evento assim, Vanderlei, até por trabalho que você ajudou a desenvolver, é a questão de ser acessível na informação. Sim. E também, claro, na presença das pessoas. Por quê? Há uma tendência das pessoas acharem que eu nunca consegui provar um vinho que não fosse aquele adocicado, né, que a gente conhece no mercado. Sim. E que esse não é acessível para mim, ou seja, não estarei neste âmbito, nesse ambiente. Muito pelo contrário. É justamente para isso que um evento como esse acontece e também é aberto às pessoas que ainda não tiveram essa oportunidade. E uma vez tendo a oportunidade, que vá alcançando outros degraus de conhecimento. Sim. Eu costumo dizer que vinho bom é aquele... Eu não, né? Já é dito há muitos anos isso, que vinho bom é aquele que você gosta. Mas tem uma coisa que é claro e notório, que é a evolução do teu paladar. A evolução do teu paladar passa por começar com vinhos mais simples, esses vinhos às vezes adocicados que existem não só no Brasil, como em outros locais do mundo também, e que é a porta de entrada do novo consumidor. Sim. A gente está, às vezes, com muito preconceito com esses produtos, mas eu não vejo assim, não. O tamanho do mercado do vinho hoje, ele ainda tem uma grande parcela destes vinhos de entrada. Hoje, a preocupação que a gente tem que ter é o da formação do novo consumidor. A formação desse novo consumidor passa nele estar disposto a provar coisas novas. Nós temos vinhos doces de alta qualidade, exemplos, vinho do Porto, Moscatel de Setúbal, Sauternes e grandes outros vinhos que têm, inclusive, métodos de produção, de fabricação muito interessantes. A cada dia que passa, a gente está amadurecendo o mercado. Eu fico muito feliz da Vitória Expo Vinho ser um agente de transformação nesse sentido, assim como também um agente de formação de profissionais, que eu acho que é o que ajuda, por exemplo, o serviço do restaurante, do hotel, da pousada, do supermercado, da loja especializada a cada dia ter melhorado. Sim. Então isso para nós é que é muito importante. E quando a gente observa, né, a questão do mercado, né, falando nesse sentido,
não é uma questão também de mercado metropolitano, né, da capital. Acho que o grande termômetro, né, que são as adegas dos supermercados, e elas existem justamente porque a demanda veio da clientela, né, fora da grande Vitória. Então, nas nossas cidades espalhadas aí pelo Espírito Santo todo, isso foi se formando também nos últimos anos, né? É até legal falar isso. O consumo nas cidades capixabas do interior são muito bons. E se especializou bastante também. Então, você vai ter vinho de qualidade em qualquer cidade capixaba, pelo menos em média para cima. Todas têm sua adega, seu supermercado com produtos de qualidade. Vai ter também confrarias, vão ter pessoas que se reúnem para isso. Então, isso é muito bacana, é muito bom ver essa evolução do cliente nesse sentido. Que bom, mostrando essa maturidade do nosso mercado e por isso que a Expo Vinho é esse agente, inclusive, indutor. Já entendemos que isso é uma referência desde a sua primeira edição, mas agora chegando à 15ª, mais presente ainda. Vanderlei, só para também deixar explicada a questão da movimentação dentro da feira. Ela tem um caminho que é induzido logo que a gente entra, ou a gente fica livre para andar entre os expositores? Não, lá você é completamente livre. Sem falar que ainda você tem lá estandes de coisas, por exemplo, que em outras feiras de vinho você não vai ter. Por exemplo, a gente tem café lá dentro, que tem momentos que o paladar cansa. Então, às vezes, tomar um café, uma água ajuda você a voltar a degustar. Nós temos empresas de frios embutidos, temos o stand do Sebrae, que leva muitos pequenos produtores, que são das mais diversas especiarias que o Espírito Santo faz, né? Especialidades, melhor dizendo. Sim, sim. Que vai de embutidos, doce, café, tudo, cachaça, tem tudo. Então, tem stand, por exemplo, com pão, que é o nosso grande amigo Aurélio, que já está lá conosco desde o início também, e que faz isso maravilhosamente bem. Você vai ter stand, por exemplo, de água, não falta, tá? O nosso parceiro, né, nesse sentido é capixaba, que a gente costuma dizer com orgulho, pouca gente sabe, mas o Espírito Santo tem também água de altíssima qualidade. Que máximo! Tem água de altíssima qualidade, a gente tem aqui inúmeras fontes muito boas, e que eu posso dizer para vocês que é muito importante isso para o Estado. Eu costumo dizer que o Brasil está descobrindo, o mundo está descobrindo o Espírito Santo. E a Vitória Expo Vinho ajuda um bocado nisso. Excelente. E acho que a gente, por isso, tem que estar presente na Expo Vinho mesmo. Agora, Vanderlei, acho que isso que é legal quando você responde sobre a água, sobre tudo que aquilo vai compor o paladar da gente, né, na experimentação, junto com os vinhos, né, tintos, brancos, espumantes, Rosés, do velho e do novo mundo. Tudo. Inclusive, eu não vou nem comentar aqui que é o velho e o novo mundo, não. Vou deixar você ir lá na Expo Vinho para descobrir também. Acho que a gente deixa uma pitada de curiosidade e ajuda também, né? Com certeza. Mas está tudo lá presente. Mas é isso que eu queria comentar sobre essa diversidade, porque é tudo muito encantador e gera tanta informação até para o nosso autoconhecimento das questões que nós mesmos podemos entender do nosso corpo que talvez não tinham sido provocadas. Sim. Né? Na questão do paladar mesmo. Sim. É surpreendente, gente. É realmente surpreendente. E isso que vai até nos dar insights cada vez maiores quando uma prova simples acontece. Guiados, acho que isso, acho que eu comentei uma vez até na sua presença, ser guiado nesse momento não é nenhum demérito. Pelo contrário. Não é? A pessoa pode dizer assim, experimente tal coisa e agora beba junto. Perceba se você não sente gosto de... E aí você consegue dar nome àquele gosto que você sentiu. Sim. Não é isso que é interessante? Pelo menos eu acho, Vanderlei, muito legal. Isso degustar é comer ou beber com atenção. Então, quando você passa a fazer isso, você fala do paladar, mas o olfato também é muito importante, você vai melhorando isso a cada dia. A gente tem essa capacidade de aprender.
Uma degustação guiada, ela vai te ajudar a perceber coisas que até então você não percebia. E é muito interessante, porque eu conheço pessoas que 5 anos atrás não tinham um paladar nem olfato treinado para isso, que não é nenhum demérito. E hoje são pessoas que estão extremamente afiadas com a coisa do vinho. É bacana isso. E você vai perceber isso não só em pessoas jovens, não, pessoas de mais idade. E essas pessoas começam a perceber coisas que elas até então achavam boas e que a partir de então ela fala, não, já tem coisa muito melhor. Já tem coisa melhor, exatamente. Isso que bom. Nosso tempo está se esgotando, Vanderlei. O que te surpreende ainda mais? Você trabalha, né, com essa área já há um tempo da sua profissão que o torna referência e parece que quando a gente chega a conversar sobre um conhecimento já estabelecido, pode parecer para alguns mais do mesmo, mas o seu olhar, o seu encanto é sempre muito presente em tudo isso, que mostra o orgulho com que você atua nessa área. O que te traz esse encanto todo, que seja também esse convite para as pessoas? O vinho, ele é um tema muito antigo. Não preciso dizer que a Bíblia tem mais de 150 citações disso. Então, está presente na história humana há milhares de anos aí. E o que é mais interessante é que hoje ainda tem muito que se descobrir, mas muito que se descobrir. Então, é um assunto que não tem fim, ele tem início, e eu te falo que depois de tantos anos de profissão, hoje eu tenho sempre mais dúvidas do que certezas. Sempre, sempre. E o que é bacana, quanto mais você estuda sobre vinho, mais você vai aprender sobre cultura de uma forma geral. História, geografia, química, e por aí vai. Então, sim, se você está se atualizando, você está se melhorando como pessoa também. E aí, o convite então é esse. Melhore estando na Expo Vinho. Com certeza. Se sinta bem estando num evento como esse, porque o convite está aberto para todos a partir de hoje mesmo. Vanderlei, muito obrigado. Esperamos todos lá. Com certeza. Encontrando o Vanderlei na feira, já Com fala certeza. que assistiu o programa aqui também. Com certeza, vai ser um prazer ter todos lá. Que bom. Parabéns Muito e obrigado. obrigado. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou no nosso Em Destaque, então, a gente deseja um ótimo dia e que você, então, saindo dessa manhã muito mais informado com histórias que, claro, te provocaram, continue pensando sobre isso, mas também volte na nossa próxima edição com novos assuntos aqui na sua manhã. Obrigado por hoje e até a próxima. Em Destaque, oferecimento Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado.